E dando boa tarde aqui aos nossos companheiros de hoje. Edna Maciel, boa tarde para a senhorita, seja muito bem-vinda. Cadê a Edna? Tá aí. Minha lilás verde. Tudo bem, Edna? Boa tarde. Boa tarde a você, a Eliezer e a toda a nossa audiência. Vocês dois combinaram, todo mundo de verde. Esse memorando me passou em branco, viu? Eliezer Rodrigues, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, queridos telespectadores, boa tarde a todos. Estou só fazendo pilera, gente. Olha só, gente, o prefeito de União, Gustavo Medeiros, visitou na manhã desta terça-feira o Sistema O Dia de Comunicação. A nossa equipe de reportagem, ele falou sobre desafios administrativos da cidade e eleições 2022. Vamos conferir, tá bom? É a terceira vez que a gente enfrenta o desafio de administrar a União. E dessa vez não foi só a pandemia, como das outras vezes, encontramos a cidade, né, totalmente acabada em todos os setores. E é claro que com uma pandemia como essa, tudo fica super relativado, né? Quer dizer, tudo fica superestimado, essas dificuldades ficam superlativas, né? Então é isso, é o desafio a cada dia, a gente ter que comandar dentro da cidade, né, o cumprimento, as orientações quanto ao cumprimento dos decretos que o governador, todo domingo, né, divulgava, e procurar comunicar para a população que aquilo era uma necessidade. Muitas vezes a gente não era entendido. Eu acho que esse foi o maior desafio. O desafio também da gente ver amigos, né, ter visto amigos indo embora por conta dessa doença, né, que continua. A gente vê hoje que países como a China e a Rússia e parte da Europa estão enfrentando uma subida no número de notificações. E nós também, no nosso município, percebemos que depois desse afrouxamento, a gente diz entre aspas, né, desse menor distanciamento, da volta das festas, a gente tem notado que as notificações subiram novamente, né? Então nós tivemos um dia com 15 notificações. Então na economia do município a gente percebeu o desespero, né, a aflição dos pequenos empresários, daqueles que precisavam fazer os seus negócios e não podiam. Então isso trouxe realmente muita aflição a todos nós, né? E é o prefeito que via a população necessitada, né? Mas graças, né, isso foi também, nós tivemos a ação louvável do governo federal com o auxílio que foi dado durante esse período, né? E agora a gente veio um novo auxílio, né, de R$400, que a gente espera que, atingindo todos aqueles que fazem parte do Bolsa Família, que estão cadastrados no Bolsa Família, possa trazer um menor sofrimento, né, daqueles que mais precisam. Na educação enfrentamos problemas, né? Ainda hoje a gente não voltou ao ensino presencial 100%. E temos problemas na formatação de um modelo que possa garantir um mínimo de qualidade no ensino. Na saúde temos enfrentado, né, o desafio de fazer com que as equipes de saúde da família funcionem, com que o hospital tenha aquele espaço preparado para receber os casos que foram mais alarmantes, né? Eu acredito que o Piauí está cansado, né? O Piauí está cansado dessa administração, uma administração atrasada, que não tem nada de moderno. E você vê que divulgam um Piauí conectado, o Piauí está desconectado de tudo que é novo, de tudo que é moderno, de tudo que é eficiência. Então nós estamos atrasados em estradas, em comunicações, em planejamento. E na saúde, não temos saúde, né? A educação, os piores índices estão continuando com o Piauí. Eu acho que é mais do que chegada a hora da mudança. E essa mudança no Piauí tem sido comandada, né, e levada adiante pelo senador Ciro Nogueira. Nós estamos alinhados com o senador Ciro Nogueira, hoje ministro-chefe da Casa Civil. Edna Maciel, uma situação que de certa forma se repercute, se repete em todos os municípios brasileiros, muitas dificuldades, principalmente para cidades pequenas ou de médio porte, impostas por conta da pandemia do novo coronavírus, né, Edna? É um sentimento, de certa forma, quase generalizado. Exato. A União está demonstrando, pelo que nós ouvimos aí, a União também acompanha o que os municípios acompanham, sente algumas carências por conta
desse período e também dar o maior valor para um auxílio, seja ele de qual quantia for, né? Sim. Foi ressaltado aí pelo ex-prefeito Gustavo, o auxílio anterior e agora esse auxílio de R$400, tão discutido antes de ser divulgado. E ele faz também algumas críticas, né? Que, lógico, repercutem no governo estadual também. Se refere à questão aí da comunicação, falou da educação, enfim, deu umas espetadinhas aí no governo estadual, né? E mostrou, como já era esperado, seu apoio ao Ciro Nogueira. Como ainda destacou, Eliezer, um discurso marcadamente de oposição, o prefeito que é ligado ao Democratas, que está na base de apoio ao senador, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para 2022. Nenhuma surpresa, um discurso realmente coerente com o que ele vem se posicionando já há um bom tempo. Exatamente, Lívio Galeno. É interessante que a cidade de União nunca reelegeu um prefeito. É uma cidade que carrega essa característica. Então, o prefeito Gustavo Medeiros assume a gestão este ano, faz um balanço positivo, reconhece desafios, mas tranquiliza a população, aí colocando que as obrigações do município estão em dia. E no que diz respeito ao aspecto político, observamos realmente um líder alinhado com o projeto do ministro Ciro Nogueira, do presidente Bolsonaro, reconhecendo a atuação de parlamentares que hoje militam na oposição ao governo do estado do Piauí. Então, esse deve ser o tom da eleição estadual lá no município de União, uma cidade grande, importante, da Grande Teresina, e, de acordo aí com a linha seguida pelo atual prefeito, deve fortalecer as bases progressistas no Piauí. Vamos aqui a informação do dia, porque a Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, informa a suspensão temporária dos validadores de cartão magnético dos veículos de transporte alternativo aqui da capital. Isso se deu em consequência de irregularidades atestadas por meio do sistema de bilhetagem eletrônica, caracterizando o uso indevido destes meios de pagamento. Também foi reiterado o descumprimento das ordens de serviço, envolvendo o número de viagens e rotas. A Prefeitura, então, autorizou uma licitação nova para permissionários, ampliando inclusive o número de veículos. A S-Trans informa que também todas as reuniões com entidades sindicais ocorrem na presença de um membro do jurídico da S-Trans e do sindicato, além de técnicos da pasta. A crise do transporte público da capital do estado do Piauí, Edna Maciel, só se agrava. Transporte público alternativo, de certa forma, então, autorizada uma nova licitação. Como é que você avalia essa informação, Edna? Pois é, perda de tempo nas decisões, mesmo as decisões sendo tomadas, mesmo com pequeno avanço em algumas conversações, muito pequenos mesmo, a gente vê que os alternativos são prejudicados, os ônibus estão aí na iminência de parar, né? A gente não sabe como é que vai ficar esses dias. Então, é cada vez mais difícil essa situação. E vimos aqui as avaliações, as análises do vereador Dudu Borges, e a complexidade do problema, o tamanho do problema, parece que vai, conforme o tempo vai passando, e depois de CPIs, depois de propostas, depois de tantas alternativas e do sofrimento do povo, parece que o problema vai se agigantando. Então, é urgente que se tome um posicionamento prático. Licitação, a gente sabe como é que funciona, não sei se nesse caso tem alguma forma de agilizar, enfim, mas licitação é licitação, né? E todos, tanto motoristas, cobradores, alternativos e a população insatisfeitos. E aí a saúde mental também, que já não anda muito boa por conta da pandemia, embora dê uma respirada agora, também é prejudicada. Estresse, falta de dinheiro, falta de transporte, muito difícil para a população teresinense. Eliezer, observando essa questão do tema dessa recomendação para uma quebra de contrato com os veículos, com as empresas que prestam serviço de transporte alternativo na capital, por mais que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Vereadores, não se deteve na questão do transporte alternativo, mas esse teor de quebra de contrato pela não prestação ou pela má prestação de serviço público já era indicado pela CPI.
Será que realmente não seria a hora da Prefeitura Municipal de Teresina começar a validar e a valorizar este relatório que foi produzido, como foi dito aqui no estúdio de hoje, em entrevista com o vereador Edilberto Borges, por 105 dias, um trabalho árduo, um trabalho técnico, um trabalho legislativo que realmente tem que ser valorizado. Não é hora da Prefeitura começar a se deter, a olhar para essas indicações que já apresentam saídas para o nosso sistema de transporte público, porque até o exato momento, tudo que a Prefeitura tem feito não tem dado em nada, Eliezer. É verdade, a Prefeitura não mostra firmeza, há um descontrole da situação por parte do Poder Executivo, que é exatamente o poder responsável, né, que concede essa autorização para as empresas operarem o sistema de transporte coletivo caótico hoje na capital teresina. Então, seria sim, Lívia, o momento de valorizar, de respeitar, de considerar um relatório denso, produzido com muito debate e investigação pela Câmara Municipal. A CPI não pode ter sido à toa. Agora, é necessário destacar que essa alternativa do rompimento do contrato é uma possibilidade. Agora, ela tem um custo jurídico. Qualquer contrato celebrado entre dois entes, se rompido antes do prazo, ele gera uma multa, é o chamado distrato. Então, juridicamente, há uma segurança para as empresas nesse sentido. A Prefeitura deveria pesar aí se valeria a pena ou não romper esse contrato, abrir uma nova licitação, que empresas estariam interessadas em explorar, prestar esse serviço aqui na cidade de Teresina. No momento, a Prefeitura descarta essa possibilidade, né? Tem mantido um diálogo, em parte aí, com o CETUD, com as empresas, ainda exclui os trabalhadores que carregam o sistema nas costas permanecem sem serem ouvidos, considerados, atendidos, lutam pela convenção coletiva, lutam por direitos como ticket, plano de saúde, salários mensais, de acordo com a CLT e não por diárias ou horas. Enfim, há uma série de questões a serem solucionadas para se ter de volta o sistema na sua plenitude. E a crise do transporte coletivo da capital do Piauí, mais uma vez, esteve no centro dos debates lá na Câmara Municipal. Mais uma vez, parlamentares voltaram a defender o rompimento de contrato da Prefeitura com essas empresas de transportes urbanos. Vamos acompanhar a reportagem. A Prefeitura de Teresina suspendeu a bilhetagem eletrônica das vans do transporte alternativo, alegando falhas no sistema. E uma nova licitação foi anunciada para esse segmento de transporte de passageiros. Na Câmara Municipal, as medidas foram tidas como acertadas. A partir do momento em que se quer ter o controle, que se quer ter uma mudança disso, ela é válida sim, e eu acredito que o poder público tem que ter esse controle na mão. A CPI já apontava isso em relação às vans. Nós não adentramos em relação às vans porque nós queríamos ali dar uma solução, era para o transporte convencional. E é esse que nós estamos aqui debruçado também. Eu espero e creio e acredito que a vontade do prefeito é de que resolva o problema. Agora mesmo tentou fazer uma negociação, uma repactuação que não está avançando. Eu acredito que a calamidade pública do transporte público, ela precisa ser debatida, precisa ir à frente, o estado de calamidade pública, para que a gente possa ter aí sim, ter o início da solução do problema. Na tribuna, o vereador Levino de Jesus, do Republicanos, defendeu o rompimento do contrato atual entre a Prefeitura e as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo. Porque hoje eu cobrei 3 coisas. A primeira, que o prefeito de Teresina tome conhecimento e tome pulso a respeito dessa bangaceira que está acontecendo no transporte público de Teresina. O prefeito ele tem boa vontade e a saída do diretor da S-Trans, ora rapaz, aí me dizem a pandemia. Que pandemia? Cadê o transporte público estadual? Está tendo problema? Alguém já ouviu falar? O transporte público intermunicipal está tendo problema? Alguém já ouviu falar? Não está tendo problema, nem no municipal, nem no interestadual. Questionamentos válidos apresentados pelo vereador Levino de Jesus. Eliezer, como é que você recebe estes questionamentos do parlamentar? Bom, primeiro destacar que o vereador Levino de Jesus passou a reagir de uma forma que até então não via
Ele era muito neutro, reagindo, isso, sempre muito mais reservado, falava pontualmente em alguns momentos, mas hoje assumiu ali na linha de frente esse debate. Foi à tribuna, se pronunciou, fez as cobranças aí que considerou adequadas e aí trouxe à tona a questão do transporte intermunicipal e interestadual, que não deixaram de funcionar. É claro que se adaptaram às circunstâncias, à pandemia, a toda a normatividade, protocolos de segurança sanitária, mas não deixaram de funcionar e atualmente funcionam plenamente. Qualquer cidadão pode ir na rodoviária, comprar uma passagem para outro município, outro estado que vai ser atendido, diferente do transporte urbano de passageiros aqui dentro da cidade de Teresina. Então, realmente, aí isso levanta que pode estar havendo uma falta de competência da prefeitura ou uma falta de vontade das partes envolvidas em solucionar esse litígio. E aí o prejuízo, a falta de assistência permanece em desfavor da população que mais precisa. E é interessante também observar, Eliezer e Edna, que realmente essa mudança de postura do vereador Levino de Jesus é muito do que a gente já falava e já antecipava aqui no jornal O Dia News, no quadro Política do Dia. Os vereadores são os chamados para-choques da população. Geralmente eles é que estão ligados às bases, à população, os eleitores, aqueles que cobram, aqueles que precisam do transporte público. E essas cobranças, essas pancadas já começam a chegar no poder legislativo. Ou o vereador se posiciona ou se queima com a população, Eliezer. É verdade, o parlamentar tem que corresponder às demandas das comunidades representadas. Não é possível que um problema como esse seja desconsiderado. Existem outros problemas de outras naturezas, diversos, e então os vereadores têm essa competência, né, de serem fiscalizadores, de cobrarem as ações junto ao Poder Executivo e precisam estar cientes para representar a voz da população no parlamento. Na reportagem, também aqui ao vivo, direto de nossos estúdios, o vereador Edilberto Borges, Edna, já havia defendido a instalação do decreto de calamidade pública do transporte público da nossa cidade. Você concorda? Eu, como disse antes, né, não vejo a hora, e não sou eu, é a população, não vê a hora dessa situação ter uma solução. Já tem uma lista de propostas. E se tiver que tomar um posicionamento mais urgente, mais radical, enfim, na minha opinião, sinceramente, chegou a um ponto que ou você toma uma medida emergencial ou então não se sabe onde é que vai parar o transporte coletivo. Acabamos de ver na matéria do Raimundo que há possibilidade novamente de uma paralisação concreta por tempo indeterminado. Quem acompanha as greves da categoria, que tinha um calendário marcado há anos, sempre sabe como é que era, tinha todo um processo que a gente já sabia até que ia acontecer. Agora, a cada dia que passa, a gente vê que a situação dos transportes fica de um jeito que não dá mais para a população, nem para os motoristas e cobradores e suas famílias aguentarem. Então, não é bom uma paralisação por tempo indeterminado, ainda mais aí agora com retorno às aulas, mas eu temo que é o que pode acontecer, e aí a proposta do vereador acaba cabendo mesmo, né? Acaba sendo permitido mesmo que uma proposta como essa, que é emergencial, que é dura, né, seja analisada. Com certeza. Eliezer, você concorda com realmente essa questão de decreto de calamidade pública no nosso transporte? Acredito que sim, Lívio. A situação é calamitosa. Veja que é uma problemática muito grande. Há uma dificuldade de consenso, diálogo, as partes envolvidas não cedem, nós sabemos que em algum momento alguém tem que ceder, mas até agora o que ouvimos aí são insatisfações. Em determinado momento a prefeitura se mostra como insatisfeita, em outro momento o Setut. Agora temos visto mais recentemente os trabalhadores sem suas garantias. O fato é que as engrenagens do sistema não estão interligadas e assim o funcionamento não torna, não é como a população merece e precisa. Então, se for o caso de se decretar uma situação de calamidade para se abrir outras alternativas, que seja, né, para solucionar, para resolver, para tentar pôr um fim em todo esse impasse.
Olha só, gente, o clima não está dos melhores lá na S-Trans. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, fez cobranças e até ameaças através de declarações públicas de que estaria incomodado com a postura do superintendente da S-Trans, Cláudio Pessoa, na condução da crise do transporte público aqui de Teresina. O prefeito está incomodado porque afirma que fez concessões e ainda não vê uma saída para o setor aqui na capital. Doutor Pessoa, ao invés de resolver isso na esfera privada, na realidade ele faz cobranças públicas e vem ameaçando de demissão o gestor Cláudio Pessoa se não tiver uma solução para o setor. Estamos observando Eliezer e Ed nessa cobrança partindo do próprio prefeito de Teresina. Levino de Jesus também falou que realmente, se Cláudio Pessoa não está respondendo a contento e conseguindo apresentar uma saída viável para a crise do transporte público que seja mudado, como é que vocês avaliam? É tempo de se caçar as bruxas por conta de certa forma, uma incompetência administrativa da gestão do Dr. Pessoa? Ou Eliezer, à vontade. Lívio, eu fico mais com essa percepção da falta de capacidade ou de controle do gestor maior. O gestor maior, para todos os efeitos, o prefeito de Teresina, é o responsável pela situação. Aí, para complementar a sua informação acerca do Major Cláudio, que é sobrinho do prefeito, superintendente-chefe na S-Trans, ele, Major Cláudio, esteve hoje, no final da manhã de hoje, na Câmara Municipal, se reuniu com o presidente Jeová, alguns vereadores participaram deste encontro exatamente para passar ali esclarecimentos, tentar balancear uma situação mais favorável aí na solução desse impasse. Então, assim, não adianta expor pessoas, transferir a culpa, apontar erros alheios, ameaçar, constranger, de certa forma aí podemos até ver um assédio moral contra alguém de sua equipe. Não é assim que se resolve, não é assim que o prefeito vai mostrar autoridade ou vai solucionar o impasse, né? Certamente ele tem seus assessores, mas ainda carrega a responsabilidade maior. É dele que a população espera realmente as posturas mais firmes, não necessariamente de alguém da sua equipe. Ele foi o votado, ele foi o eleito, ele foi o que assumiu publicamente com a população de Teresina esse compromisso, né, de fazer uma boa gestão e, principalmente, nesse primeiro momento, solucionar a situação do transporte coletivo. Então, o prefeito tem que tomar para si as suas responsabilidades. Se tiver que fazer alguma mudança na equipe, que faça. Agora, sem constrangimento, sem exposições, sem ataques públicos contra pessoas da sua própria equipe, não é? Então, isso é, no mínimo, estranho e inconveniente. Não sei você, Edna Maciel, mas o que eu percebo é que quem quer demitir, quem está insatisfeito com o trabalho de uma pessoa, não se utiliza da imprensa para mandar recado. Vai lá e resolve. De certa forma, concordo plenamente com a postura do Eliezer, é o que nós observamos. O prefeito, ao invés de resolver, fica mandando recado pela imprensa. Quem quer resolver, não manda recado. Quem quer resolver, não avalia possibilidade. Faz, concordo plenamente com o Eliezer. Eliezer, você está com a razão. Acredito que tudo isso nada mais é do que a falta de pulso de um gestor maior aqui na capital do estado do Piauí. E você, Edna, acredita em quê? Falta de planejamento, de organização, desde o início, que a gente comenta aqui. Ora, se você vai começar a administrar uma cidade com sua equipe, você, logo de início, o que a gente espera, o que a população espera, depois da fase de transição, é que a equipe se reúna, veja onde estão os gargalos. Pelo menos isso, né, Edna? Exato, que discuta e apresente para a população, aí sim, através da imprensa também, todas as decisões. Se há um gerenciamento de crise, que é o que está acontecendo agora, e a gente não vê gerenciamento, a imprensa vai passar as informações também. Claro. Se há uma insatisfação, também. Agora, se há algum problema de ordem, dessa ordem que a gente está vendo, que envolve demissão ou que envolve uma conversação mais contundente, acho que só deve vir à imprensa e só deve vir a público. Às vezes, infelizmente, acaba vazando, né? E nós da imprensa divulgamos. Porque é o nosso trabalho. Exatamente. Mas é para se decidir lá dentro. Você vê que até entre os opositores
Muitas vezes a gente fala aqui sobre oposição e situação tanto a nível municipal e federal e fica no mínimo feio quando a roupa que deve ser lavada em casa, a roupa suja, ela é exposta, né? E todo mundo acaba vendo, bate boca, enfim, fica muito feio e beira o que o Eliezer bem citou, que todo administrador, todo empresário, todo gerenciador público, enfim, tem que prestar atenção nesses pontos que são constrangimento, né, ao funcionário ou ao colega ou mesmo aquele que ele próprio indicou. E não é esse trans que vai resolver, a gente sabe, são todos juntos, enquanto não se sentarem à mesa. E o prefeito mesmo uma vez já disse que dependia de conversas, de negociações. Voltamos com a questão técnica e política, que podem andar juntas e não devem estar brigando entre si. Então é no mínimo lamentável essa postura. É aquele sentimento que realmente a gente vem falando desde o início das trapalhadas da gestão Pessoa, mas ficarem mais evidentes aqui na capital do estado do Piauí. Falta um pulso forte de quem defina, de quem decida, e este pulso forte constitucionalmente deve vir do representante executivo, aquele que é eleito direto pelos eleitores, pelos moradores de uma determinada cidade, para administrá-la. O que realmente nós observamos Cláudio Pessoa faz parte de uma lógica de administração. Ele pode ter uma postura independente, pode ter uma postura de autonomia à frente desse trans? É óbvio, é o que se espera dele, mas nunca essa postura de autonomia vai ser completamente separada do que foi planejado pelo prefeito, pelo chefe do executivo. Não é isso, Eliezer e Edna? Então, realmente, quando nós observamos que um gestor passa a ser responsabilizado, parece que se quer apenas cortar na carne para dar uma justificativa à população e para que isso, no fim das contas, não respingue na imagem do prefeito. Porque o que parece realmente vamos cortar, de certa forma ele vai ser responsabilizado e a gente continua aqui empurrando com a barriga até quando der certo. É o que nós observamos, uma postura muito infantil, pouco profissional, pouco ética, vindo da Prefeitura Municipal de Teresina, que não traz, neste exato momento, uma solução para o transporte público da nossa capital. Lembrando que por mais que decisões passem administrativamente pela S-Trans, visto que este é o caminho protocolar aqui na administração pública de Teresina, mas no fim das contas são decisões que precisam ser tomadas pelo chefe do executivo municipal, no caso o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Cabe a ele assumir que ele é o prefeito e que ele é que deve realmente tomar decisões que podem trazer esses benefícios à nossa população. Vamos aguardar, é o que tem para a gente fazer, é o que tem para hoje. Pessoal, gente, esteve no Piauí no início desta semana o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlos Pignatari. Ele veio pedir apoio à candidatura de João Dória na disputa pelo Palácio do Planalto, pelo Ninho Tucano PSDB em 2022. Vamos conferir o que os gestores, o que os parlamentares falaram sobre esse assunto. Durante a conversa sobre as prévias com os deputados Carlão Pignatari e Cauê, do PSDB de São Paulo, o deputado Marden Menezes frisou que no Piauí o apoio ao candidato em nível nacional só irá depender de alinhamento político e de bom senso. No caso aqui do Piauí, nós temos um alinhamento, todos sabem, com o Dr. Silvio Mendes, que é o nosso maior líder e é o nosso pré-candidato ao governo do estado. Temos uma história de amizade, apreço e lealdade com o atual presidente do partido, o ex-deputado Luciano Nunes, e nós vamos estar ouvindo de forma democrática, de forma madura, né, sem nenhuma ansiedade, sem nenhum tipo de precipitação, essas correntes de pré-candidaturas do partido no plano nacional para tomarmos uma posição. Carlão Pignatari mostrou em suas declarações à imprensa do Piauí que está bem otimista em relação ao nome de João Dória, devido às primeiras reações observadas nos estados. Citou Aécio Neves como integrante da turma do Contra e que ainda há possibilidade de João Dória tentar conversar com Silvio Mendes sobre seu apoio, já que Dr. Silvio declarou o apoio ao pré-candidato do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu acredito fielmente na vitória do governador João Dória, pelo que a gente já vem conquistando nos estados. Quando você ouve que essas prévias foram divididas em 4 partes, né? O militante, infelizmente, não foi vontade de São Paulo,
Nós queríamos que todos os votos fossem equânimes, iguais. Mas não foi isso que a nossa nacional decidiu. Então foi se dividido. Então eu espero que até o dia 21, democraticamente, escolha o melhor candidato para ser pré-candidato a presidente da República no ano que vem. Eu acho que o governador está procurando todos os candidatos. Independente se declarou apoio ao Eduardo Leite ou a outro candidato. Mas eu espero que a gente chegue lá em 21 de novembro com o partido unido, escolhendo o melhor candidato, mas que esteja unido lá na frente. E o Tucano busca se organizar, Eliezer. É interessante esse processo de prévias do PSDB. A candidatura a presidente da República, como sendo aí para o maior cargo de expressão nacional, não pode ser definida por uma vontade individual, por um gosto de uma personalidade única ou por um segmento fragmentado. Não, o partido como um todo tem seus critérios e os interessados ali, uma vez filiados à sigla, tem que passar por esse processo interno de prévias. Interno, mas não fácil, né? Os candidatos, na verdade, nas prévias do PSDB, a serem o nome do partido na disputa pela presidência da República, têm viajado o Brasil, têm buscado pavimentar bases estaduais para assim se viabilizarem como o nome mais forte, o nome mais competitivo nessa disputa para a presidência, ou melhor, para serem um candidato do partido nas eleições do ano que vem. Então, um processo interessante, internamente democrático, que tem essas duas principais expressões, né? O governador João Dória, do estado de São Paulo, e o vereador Eduardo Leite, do estado do Rio Grande do Sul. E é importante também destacar, Edna Maciel, a valorização de Silvio Mendes nesse processo de escolha. Sabemos que o presidente do Diretório Estadual do PSDB no Piauí é Luciano Nunes, ex-deputado, mas de certa forma, como o nome mais em evidência é de Silvio Mendes, que ele também tem um posicionamento interessante, que seja bem considerado na hora do partido se pronunciar quem vai ser o seu representante em 2022. Não está descartado esse encontro entre Dória e Silvio Mendes, basta Silvio Mendes querer. Pois é, pelo que a gente ouviu aí, né, do líder em São Paulo e também uma liderança nacional, o nome de Silvio Mendes é um nome que é valorizado sim, e independente, como ele disse, do posicionamento do Dr. Silvio Mendes, poderá sim ter essa conversa, ter essa solicitação de apoio. Afinal, pelo que ele mesmo disse, o que eles querem é marcar um posicionamento positivo, né? É que no dia 21 realmente eles tenham êxito. Então, para isso, correm o país, correm as lideranças, conversam com todos, e mesmo aquele, como o Dr. Silvio, que tenha declarado seu apoio a um outro pré-candidato, também poderá ser abordado e ser solicitado o seu apoio, ser pedido o seu apoio. Só para a gente encerrar o nosso quadro desta terça-feira, vamos ao nosso portal odia.com, porque tem matéria publicada recentemente pelo nosso amigo Tássio Cruz, falando sobre uma agenda do governador Wellington Dias com senadores com o objetivo de tratar sobre o preço do combustível. Del, por gentileza, pode soltar o portal? Vamos apresentar para você de casa o seguinte material. O governador Wellington Dias confirmou que aguarda uma reunião para amanhã, quarta-feira, 27, com representantes da Petrobras e senadores para discutir o preço dos combustíveis no país. Hoje, a companhia petrolífera anunciou mais um reajuste no preço dos combustíveis, que acumulado neste ano de 2021 já chega a 73%. Com o novo aumento, o preço médio da gasolina em Teresina deve chegar a casa de R$ 7,50. Os governadores brasileiros apresentaram como alternativa para reduzir o valor do combustível a capitalização do Fundo de Equalização do Combustível, como era em 2016, podendo então chegar a um custo em torno de R$ 4,50 ao litro do combustível. Wellington Dias, que é um dos líderes do Fórum dos Governadores do Brasil, é contra um projeto aprovado na Câmara que unifica o percentual de ICMS cobrado pelos estados em todo o país. A medida resultaria em uma perda de 24,1 bilhões de reais em arrecadação apenas para os estados. Para os governadores, a alternativa é a redução da carga tributária. De acordo com os gestores, a alteração no preço dos combustíveis não pode ser colocada em cima do ICMS, já que o ICMS não sofre alteração há vários anos, é o que defende Wellington Dias. Edna Maciel, suas expectativas sobre este encontro, lembrando mais uma vez que o preço médio da gasolina em Teresina já chega a R$ 7,50 nessa terça-feira.
Exatamente. E, infelizmente, pelo que a gente já deu aqui no Sistema Dia de Comunicação, alguns postos já estão até cobrando preço exorbitante, antecipadamente. né? Exatamente. Então, o que a gente espera? Todos nós esperamos é que cheguem a um denominador comum, né? E que os governadores dos estados sejam ouvidos e que esse cálculo, que é baseado no dólar, que é baseado na política de preços da Petrobras, enfim, que essa conta feche e que o país e o mundo inteiro não sejam tão afetados, porque o que a gente sabe é que esse é um efeito dominó e que a alta dos combustíveis está gerando crise econômica em todo o país e acaba afetando tudo que a gente transporta, tudo que a gente importa, tudo que a gente exporta. Enfim, porque todos os produtos, ou a maioria deles, tem que passar pelas nossas estradas, nossas BRs, Verdade. enfim. Então, o que nós esperamos realmente é que se o preço do combustível puder chegar, sim, a esse valor, que ótimo. Se não puder chegar a esse valor, que pelo menos o preço baixe, porque ninguém aguenta e os carros estão nas garagens e, para quem depende de transporte público, a gente já sabe o que está acontecendo. Aliás, a expectativa em conversas informais, ouvindo especialistas, é de que a gasolina, no ritmo que está, ultrapasse os R$10 o valor do litro da gasolina no Brasil ainda neste ano de 2021. O que nós observamos é que os governadores estão tentando esse acordo com os parlamentares lá em Brasília, mas de certa forma encontramos o governo federal irredutível dizendo que não mudará a sua política de custos, de preços da Petrobras. Sua expectativa para este encontro, Eliezer? Dizer que a Petrobras também é uma empresa privada e no que diz respeito à cota dos empresários que são acionistas, o governo realmente não tem como interferir nessa dinâmica, nessa política, né? O preço dos combustíveis também carrega consequências internacionais, outros países do mundo estão registrando situações semelhantes. O fato é que atitudes são necessárias, não é? Observamos aí o governador Wellington Dias como líder do consórcio de governadores do Nordeste, do Fórum de Governadores do Brasil, senadores no plural, ou seja, aí representantes do Congresso. Então, uma conversa importante com autoridades que em algum nível, em algum limite, têm a possibilidade de mudar essa realidade do preço dos combustíveis e, por consequência, de toda uma cadeia econômica, não é? Então, se for necessário um projeto, de que forma, com que parâmetros, qual será o efeito, tudo isso precisa ser muito bem debatido para tentar garantir um preço reduzido dos combustíveis lá na bomba para o consumidor final, que não fique só para as distribuidoras, que não fique só para os donos de postos, mas que o consumidor, eu e você, direto ou indiretamente, também possamos ser contemplados com essa redução. Não se trata aqui de um desconto para desfavorecer alguém. Nós estamos falando de uma situação exorbitante que tem assolado e precisa de um limite. Estamos falando de a necessidade de uma política pública de valorização do nosso dinheiro ou quebra do pequeno trabalhador que sobrevive com o salário mínimo. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você. Até amanhã. Por nada, satisfação sempre estar aqui. Boa tarde a todos. Até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço. Boa tarde, aquele abraço a todos vocês, principalmente a você que está em casa. Política do dia.